Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. No livro do Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus está aqui ainda. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, versículo de número 28. Os que encontraram, digam amém. Tem alguém que não encontrou? Se não achar Gênesis é porque o negócio está feio mesmo, né? Está escrito assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem o criou. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E quem crê nesse texto, diga: eu creio. Então leia comigo ainda o versículo 26. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E eu quero vir à igreja mais uma vez dizer amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai eterno, Pai das luzes, nós te amamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que mais uma vez, e este pavilhão será o palco da sua revelação. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós essa noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande. E os que não podem, permaneçam de pé comigo aqui nesse altar. Graças a Deus. Eu creio que só permaneceu aqui aqueles que têm fome e sede de justiça.
Muitos irmãos não suportaram o momento do ofertório e saíram. Eu os respeito, mas respeito muito mais vocês que aqui ficaram. E em respeito a vocês, eu não vou trazer um tira-gosto nessa noite. Eu quero trazer o prato principal desta noite. Oxalá que você tenha estômago para ouvir tudo que eu tenho para falar. Se eu conseguir ministrar a metade do que está no meu coração, alguns de vocês não vão conseguir chegar no ônibus para voltar para casa. Vão voltar sob uma unção terrível, uma glória tremenda. E quando colocar os pés na rua da sua casa, na sua cidade, não se assuste, vai haver um reboliço lá. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho vão sair correndo, porque se não saírem, serão atropelados pela glória de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus por isso? Então levante a mão direita para o céu, agarre o ombro do seu irmão com carinho, desce até as costas, faz um carinho. Diga, está tudo bem com você? Diga, aguenta ficar até 1h da manhã aqui? Fale para ele, hoje você vai descobrir quem é você. Só quem quer saber quem é ele, dê um grito de glória a Deus, por favor. Mais uma vez quero agradecer aos amigos, aos pastores que ficaram aqui para me honrar. Pastor Abílio tem se mostrado um grande amigo. Acho que ele está pagando todos os pecados dele do antigamente comigo, né, pastor Abílio? Deus abençoe muito a sua vida, viu? A Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, no capítulo 1, traz revelações que somente salvos acreditam. Somente aqueles que têm a sensibilidade, que se converteram de verdade, que acreditam na prédica e na história deixada por Noé, ou melhor, por Moisés. Moisés, o grande legislador de Israel, recebeu de Deus uma incumbência. A incumbência de trazer para nós a revelação do princípio, do início do universo. Eu tenho um pensamento particular. Penso que foi durante o jejum extraordinário que Moisés fez. Todos nós sabemos que Moisés fez 2 temporadas de jejum. 40 dias na primeira vez e 40 dias na segunda vez. O que poucos param para pensar é que não houve interrupção. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei, viu o povo adorar um bezerro, quebrou as tábuas e voltou para o monte de novo. Não deu tempo dele comer nem beber, ou seja, o jejum dele foi um jejum anormal. Foram 80 dias de jejum. E nenhum ser humano suporta ficar 80 dias sem comer e sem beber. Então o que sustentou Moisés no alto daquela montanha foi a doce presença do Senhor. Esta mesma presença que eu peço para que sustente vocês aqui até o final da pregação. E foi nesse período de jejum alongado que, creio eu, Deus transformou o céu em um grande cinema, em uma grande tela de cinema, e fez Moisés enxergar aquilo que ele escreveu aqui. O princípio da criação, Marcelo. O princípio de como foi o pensamento dele, trazendo à existência do nada todas as coisas. Faltar-me-ia tempo aqui para falar sobre tudo. Poderíamos aqui refutar e até concordar com alguns pensamentos das ciências. Um dia eu estava debatendo com um cientista, ele estava em Brasília, e após uma audiência pública, onde ele falou sobre doenças, sobre a composição do corpo humano, eu me declarei como pastor. Ele disse, você é daqueles que acreditam no que está escrito naquele livro? Eu disse, eu sou daqueles que acreditam no que está escrito naquele livro. Ele falou, então você acredita mesmo que o mundo foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou? Eu disse, exatamente isso. Ele olhou para mim e disse, então você não crê na teoria do Big Bang? E aí eu peguei ele. Eu disse, não, eu creio na teoria do Big Bang também, porque eu encontrei o Big Bang na Bíblia. E o olhão dele estatalou, ele disse, você pode me mostrar? Eu saquei a minha Bíblia digital, abri o capítulo 1 do livro do Gênesis e disse, doutor, o senhor está pronto para ouvir o Big Bang? E eu perguntei para ele, o que é mesmo o Big Bang? Ele disse, foi uma explosão do nada que trouxe à existência tudo. Eu disse, eu vou mostrar para o senhor na Bíblia essa explosão. Está pronto? Ele disse, estou pronto. E eu li para ele o que está escrito aqui no versículo 3 do 1º capítulo. E disse Deus, haja luz. Eis aqui o Big Bang. Essa luz que explodiu aqui não é a luz do sol, não é a luz das estrelas, nem da lua, até porque o sol e a lua foram criados no 4º dia. Essa luz aqui foi a criação dos átomos.
Os átomos, que são partículas indivisíveis, que depois se transformam em íons, em nêutrons, e através disso a composição da matéria, e a matéria dá corpo à existência de todo o nosso universo. Ele parou um pouquinho e disse assim: mas calma aí, por que eu nunca soube disso? Eu disse: o senhor nunca resolveu ler a Bíblia? A Bíblia Sagrada não é só um livro de religiosos fanáticos, não. Ela é composição científica, ela é filosófica, ela tem ensinamentos poéticos e proféticos. E nós somos os grandes agraciados, porque cremos na palavra do Senhor. E mais, cremos e não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A princípio, quando Deus estava sentado no seu universo particular, num lugar onde os olhos humanos não podem sequer tatear, num ambiente completamente diferente de tudo que nós já vimos, havia apenas o Senhor, havia apenas a sua divindade, e a sua divindade composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia, quando chegar no céu, quero questionar Deus: por que ele resolveu criar alguma coisa? Ele é autossuficiente? Ele é todo poderoso? Não tem necessidade de nada. Se não tem necessidade de nada, por que ele criou esse universo e esses seres que vivem para desonrá-lo, que vivem para tripudiar em cima da sua palavra? Alguns passam a vida toda tentando provar que ele não existe. Deus estava muito bem no cantinho dele, mas a mente criativa dele expandiu, e Deus pensou em universos paralelos. Havia o universo dele, e o universo dele não havia nada mais a não ser ele e ele mesmo. Foi então que ele, assentado no seu trono de glória, resolveu criar os céus. A Bíblia Sagrada, no primeiro versículo do capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus. Não criou Deus um céu, ele criou os céus no plural. Se ficarmos com o que está escrito na palavra e não na cabala judaica, porque a cabala judaica fala em 7 céus. Dante Alighieri falou sobre 9 ciclos do inferno e sobre 9 espaços no céu. Mas eu prefiro ficar com Paulo de Tarso. Paulo diz que ele chegou no máximo ao 3º céu, e lá ouviu coisas inefáveis que não era lícito aos homens falar. Partindo desse ponto, eu entendo que existem 3 céus. Olhando daqui de baixo para cima, veríamos o primeiro céu, o céu atmosférico, onde os pássaros voam, onde as nuvens perambulam. O segundo céu seria o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, os buracos de minhoca, etc. e etc. E o terceiro céu seria o céu imarcessível da glória divina. Um céu eterno, que não pode ser visto, mas pode ser sentido por esses homens e mulheres que estão aqui. Um céu, pastor Abílio, que eu sempre digo e amo falar isso, eu acho que vou morrer falando: um céu perfeito, porque ele é o arquiteto do universo. E o arquiteto do universo, pastor Reuel, não erra em nada. O céu que Deus criou e onde ele está é perfeito. Mas mesmo a perfeição do céu, dá para mim o direito de dizer que mesmo sendo perfeito, o céu é incompleto. Pastor, como pode uma coisa perfeita ser incompleta? São esses paradoxos que a gente encontra lendo a palavra. Eu explico porque o céu não é completo. Vou dar um exemplo da terra. Quando você vê um oleiro construir um vaso, o oleiro passa horas na sua olaria, ele faz um vaso. A perfeição que o vaso sai da mão dele é tremenda. Quando o vaso se trinca, sai torto ou se quebra, o oleiro quebra ali mesmo e refaz o vaso. O vaso só sai da mão do oleiro se estiver perfeito, sim ou não? Mas o vaso perfeito que saiu da mão do oleiro ainda está incompleto. O vaso da mão do oleiro vai parar em uma loja. O lojista compra e põe para revenda, põe na sua vitrine, e passa uma mulher ou um homem, olha um vaso perfeito. Ninguém compra vaso trincado nem vaso quebrado, mas o vaso perfeito da loja ainda é incompleto. Mas a mulher ou o homem que compraram o vaso levam para casa, dão um banho nele e colocam flores dentro dele. Aí o vaso que era perfeito ficou completo. O céu onde Deus está é assim. Ele é perfeito, porque Deus não erra em nada, mas é incompleto, porque os moradores do céu estão aqui em Camboriú me ouvindo pregar ainda. Por isso o céu é perfeito, mas é incompleto. Diga para o seu irmão: só será completo quando eu chegar lá. Diga: eu vou chegar lá. Diga: você pode nem acreditar, mas que eu vou chegar lá, eu vou. E se a trombeta tocasse agora e daqui só 2 subissem, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Está se garantindo, hein? O Senhor criou no princípio esses céus, esses 3 céus. Primeiro ele criou dele o céu imarcessível da sua glória. Não sei qual é a matéria que ele usou.
Eu sei que o céu onde ele habita é um céu etéreo, porque não pode ser tocado. E é um céu eterno, porque não pode ser destruído. Esse céu etéreo e eterno, a princípio, foi criado pelo meu Senhor como um espaço chamado de regiões celestiais. E ontem eu preguei sobre isso lá no ginásio. Mas antes de Deus colocar o que seria para nós a matéria, antes dele construir o seu santo tabernáculo, antes dele construir lá no seu pavilhão eterno, aquilo que nós chamamos de cadeira, de mesa, de trono, de tudo aquilo que o homem possa imaginar com a sua mente, Deus criou os habitantes do céu. E os habitantes que ele criou foram seres poderosíssimos, chamados de anjos. E o que é um anjo? A Bíblia Sagrada diz que anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se anjos são espíritos, a palavra espírito vem do grego ruach. E ruach tem dois significados: ou ele é sopro, ou ele é hálito. Deus estava sentado no seu trono e pensou nesses seres angelicais. A mente dele criativa pensou neles, cada um de uma forma, e a mente dele o criou. E então Deus, quando trouxe esses seres à existência, ele não disse haja anjo. Ele não pegou uma matéria na eternidade e fez o anjo com a mão, não. Ele apenas soprou. E os anjos, que são espíritos, saíram de dentro do eterno Deus. E o Senhor os criou em categorias. Temos os anjos mensageiros, temos os querubins, temos os serafins, e temos a história de um arcanjo. Embora muitas pessoas acreditem na existência de outros, a Bíblia Católica fala sobre 7 arcanjos, entre eles Rafael, Uriel e outros mais. Mas a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada dos evangélicos, que tem 7 livros a menos, porque os outros para nós são livros apócrifos, falam para nós que há apenas a existência de um arcanjo. Mesmo a Bíblia dizendo que Gabriel é irmão de Miguel em estatura de força e poder, a Bíblia não chama Gabriel de arcanjo. Alguns até chamam ele de arcanjo Gabriel, mas como a Bíblia não diz, nós assembleianos somos comedidos e ficamos com ele sendo apenas um grande anjo mensageiro do Senhor. Já Miguel é o grande anjo de guerra, o arcanjo do Senhor. O Senhor criou esses seres para habitarem as regiões celestiais. Estava tudo muito bem. Eu disse que estava tudo muito o quê? Até que a mente divina do meu eterno Senhor resolveu criar um novo anjo. Embora a Bíblia coloque ele na categoria dos querubins, ele não era um querubim normal, porque a Bíblia o chama de querubim ungido da guarda. A palavra no original, querubim ungido da guarda, diz querubim, ou seja, um anjo que protege a adoração divina, um anjo que eleva o Senhor em adoração. Esse anjo tinha um nome. Nós conhecemos ele pela Bíblia Sagrada como se fosse Lúcifer. E Lúcifer seria um grande anjo de luz, a estrela da manhã. Esse anjo foi feito de maneira diferente. Tão diferente era que o Senhor fez para ele uma roupa diferente. Se você tiver curiosidade, leia o capítulo 26, 27 e 28 do livro do profeta Ezequiel. E você vai ver como foi que Deus o vestiu. Você vai ver como era a sua túnica, como era a sua indumentária. Você vai ver como eram os seus cabelos, as suas asas, como eram as cores da sua armadura. Era um poderoso e gigante anjo. Mas quem já leu também no livro de Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 28, o verso 13, vai ver que quando Deus criou esse anjo, o Senhor criou ele de maneira diferente. O Senhor disse: porquanto nos dias em que eu te criei, eu criei em ti as obras do tambor. Eu criei em ti as obras do pífaro. Nos dias em que eu te criei, foram eles fabricados. Ao ler isso, o leigo leitor da Bíblia, como eu li como leigo, vai imaginar que o Senhor criou esse anjo em estatura poderosa e deu para ele um tambor em uma mão e um pífaro na outra. Eu sou desenhista, eu consigo trazer a vida, imagens que nós chamamos em arte, figuras mortas. São figuras com traços definidos. Eu consigo trazer e desenhá-los. Não consigo criar, mas consigo reproduzir. Lendo a Bíblia, eu fui traçando os tamanhos e a indumentária e as cores. E eu desenhei um anjo tão lindo, tão belo, que eu me emocionei. Mas quando eu cheguei no versículo que eu citei aqui, que Deus disse que criou nele as obras do tambor e do pífaro, eu desenhei um tambor e um pífaro para colocar nele, pastor Abílio, e não deu certo. Porque se eu colocasse o tambor na barriga dele, tirava a beleza desse anjo. Se eu pendurasse o pífaro no pescoço dele, tirava a beleza desse anjo. Então eu recortei o tambor e o pífaro, coloquei de lado, tentei colocar nas asas, nas costas, não dava certo. E eu falei: Senhor, onde é que estava o tambor e o pífaro? E o Senhor disse: leia direito. Eu não criei o tambor nem o pífaro, eu criei as obras do tambor.
as obras do pífaro. E eu falei: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: olha, o que é a obra de um tambor? O que é a obra de um pífaro? Senão aquilo que o tambor produz e aquilo que o pífaro produz. Onde é que está o meu tecladista? Está ali no cantinho. Robson, Robson, mostre para os irmãos aqui qual é a obra de um tambor. Isso é a obra de um tambor. Qual é a obra de um pífaro? Consegue misturar tambor e pífaro? Você orou, né, gordinho? Que a última vez não deu certo. Olhe para mim. O Senhor está dizendo que no dia em que o Senhor criou ele, o Senhor fez dentro dele a obra do tambor, a obra do pífaro. E a revelação que eu trago agora é só para quem é sensível. Lúcifer não foi exaltado por Deus em palavras simplesmente por ser só um anjo. O Senhor fez dentro dele algo que não existia no universo. O universo onde Deus habitava antes de Lúcifer era um universo estático e silencioso. O silêncio só era quebrado por uma voz, a voz de anjos que diziam assim: Santo, Santo, Robson, Santo, 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 Santo. O único barulho que existia no universo era esse: Santo, Santo, Santo. Era estático. Não havia mais nada. Mas o dia em que Deus criou Lúcifer, Deus colocou dentro dele a obra do tambor. Deus colocou dentro dele a obra do pífaro. Está pronto aí? No dia em que Lúcifer foi criado, Deus criou a música. Não, você não entendeu, eu vou desenhar de novo. Quando Deus criou Lúcifer, Deus criou dentro dele a música. Pastor, a música não é invenção de Tubal ou de Jubal, que está escrito no Gênesis. Não, eles trouxeram para a terra. A música não nasceu na terra, nasceu no céu, e eu provo. Pergunte como. Quem se lembra das notas musicais primárias? Quantas são? Dá para repetir? Vamos lá, 1, 2, 3. Dó. Segura. É só até aí, são só 7. De novo, 1, 2, 3. As notas musicais primárias são 7. E para quem já leu a Bíblia algumas vezes, sabe que 7 não é um número comum. 7 é o número da perfeição divina. A música não nasceu na terra. A música nasceu lá e nasceu com ele. Lúcifer era um ser musical, porque a música estava dentro dele. Nos dias em que eu te criei, eu criei em ti a obra do tambor e a obra do pífaro. O que eu vou falar agora podem rir, mas é a minha imaginação. Se a música está dentro dele, cada vez que ele faz um movimento, ele anda. Quando ele abre as asas, quando ele caminha, cada vez que ele dá um passo, ele exala notas musicais. Onde ele chegava, ele fazia isso que está acontecendo aqui. Ele chamava a atenção de todos. O Eterno, quando criou, disse: não fiz criatura tão bela quanto ti. Tu és a mais bela de todas as criaturas. Lúcifer trouxe vida para o céu. Ele trouxe tanta vida para o céu que os anjos ficaram tão interessados que Deus separou um grupo de anjos para aprenderem música com ele. Como os anjos são seres... Ai, Jesus, tem piedade de mim, não deixe nenhum anjo me cortar aqui não. Anjos foram fabricados como robôs. Eu dizia ontem que anjos são desprovidos de sentimentos. E eu provo, tem um anjo que o Senhor disse para ele: desce lá e mata. Numa noite matou 185 mil homens sem nenhum tipo de piedade. Davi olhou para Jerusalém, viu um anjo com a espada. Davi gritou: Senhor, não mata o povo. Anjo não tem piedade, porque não tem sentimento. Ele só cumpre a ordem. Então anjo só faz aquilo para o que nasceu. Quando Lúcifer entrou no céu, o Senhor deu para ele a terça parte dos anjos. Você vai ensinar música para eles. E eram esses anjos que aprenderam a cantar. Daí vem a velha história dos nossos pais assembleianos falarem para nós que Lúcifer era maestro do coral.
Quem já ouviu essa história? Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Não tem. Não tem uma alusão na Bíblia dizendo que ele era maestro de coral algum. Os nossos pais entenderam isso por causa do que eu estou falando aqui. A música estava dentro dele. E como a música estava dentro dele, é ele então que compõe as primeiras melodias. O que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia, mas creio piamente. Eu creio que palavras como glórias a Deus, aleluia, que são palavras eternas, hosanas, foram palavras criadas na mente de Lúcifer. E por isso cada vez que ele fazia algo tão belo, o Senhor o aplaudia e dizia: tu és a mais bela de todas as criaturas. O que eu vou falar aqui agora é só para crente que acredita em revelação, amém? Deus criou os céus, e depois ele criou o quê? Não ouvi? Ele criou a terra. Que terra Deus criou? Por que é que Deus criou a terra? Nós vamos começar a entender por que o diabo odeia a raça humana. Posso estar errado, os irmãos depois podem me corrigir. O planeta Terra foi feito com uma finalidade: ser um conservatório musical. O planeta Terra foi criado para que Lúcifer pudesse governar nele com os seus anjos cantores. E essa terra que Deus cria é uma terra perfeita, porque tudo que Deus faz é: no princípio criou Deus os céus e a ponto final. Entre o versículo 1 da Bíblia e o versículo 2 do Gênesis, nós não sabemos quantos milhares de anos existem, porque no versículo 2 acontece uma catástrofe, e a terra era sem forma e vazia. Se você pegar na sua Bíblia agora e olhar o verbo era, você vai ver que ele está em itálico. Todas as palavras estão de pé. O verbo está em itálico, porque no original não é o verbo era, está escrito tornou-se. A terra tornou-se vazia, sem forma e vazia. E o que é uma coisa sem forma e vazia senão o caos, a destruição? A terra de Gênesis 2 está destruída. Aconteceu alguma catástrofe que destruiu ela. Deus criou no princípio os céus e a tudo perfeito. No versículo 2 a terra está destruída. A pergunta é: o que destruiu a terra? A ciência diz que foi um meteoro. Não é isso que o seu filhinho chega em casa falando e diz: mamãe, o Tiranossauro Rex foi destruído porque um meteoro caiu do céu, bateu na terra, tirou a terra da sua órbita, os mares se elevaram, a terra saiu longe do sol por 3 graus e entrou na era glacial, e ela virou um cubo de gelo, e todos os animais que haviam aqui foram extintos. Não é isso que a ciência diz? Não é isso que o seu filho fala? Pois bem, a ciência não está de toda errada. Na verdade, não foi um meteoro que caiu na terra, foi uma estrela. O que caiu na terra e tirou ela da órbita e destruiu tudo que havia nela, no princípio criado por Deus, não foi um meteoro, foi uma estrela. Que estrela, pastor? A estrela da manhã. E tem uma testemunha que viu, e ele gritou lá no livro de Lucas. Ele estava pregando como homem, e de repente o lado divino dele foi tomado. Ele olhou na eternidade e disse: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. Não entendeu? Vou falar de novo. Jesus está pregando e ele para a mensagem dele do nada e diz assim: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. Pastor, explica primeiro. Então o senhor quer dizer que a terra primária era de Lúcifer? Sim. O senhor pode provar? Ezequiel 26, 27, 28. Não é esse o varão que pisava sobre pedras afogueadas, sobre o ouro, sobre o jaspe? O reino de Deus na primeira terra não era um reino vegetal. O vegetal é criado depois. A terra primária era uma terra feita apenas de pedras preciosas. Por isso ele é todo ornamentado e adornado de pedras preciosas. Ela não tem relva, porque anjo não precisa respirar. As plantas existem para liberar oxigênio. Anjo não precisa de oxigênio para respirar, ele respira a presença de Deus. Aqui estava o pastor, prova que Lúcifer estava aqui, prova, Isaías capítulo 13. Um dia ele está regendo o coral, ele termina, a música é tão bela que os anjos começam a dizer: você é o cara. E ele diz assim: gente, vocês acham que eu dou conta? Todo mundo diz: achamos. E a Bíblia diz assim: e tu dizias no seu coração: eu subirei aos céus, acima do trono de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Calma aí, ele está dizendo que eu subirei, eu farei o quê? Não ouvi. Se ele vai subir é porque ele estava embaixo.
Onde ele estava? Ele estava no coral aqui embaixo. Ele estava no conservatório musical dele, onde estavam os anjos com ele. E foi ali que ele arquitetou a grande batalha, só que ele não sabia que Deus lia o coração dele. Ele só pensou, e nesse dia que ele disse: eu subirei ao céu, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele arrumou uma confusão terrível, porque aí Deus criou um ser mais poderoso do que ele. O que eu vou falar agora, talvez você nunca tenha ouvido, é revelação. No dia em que Lúcifer disse: eu subirei ao céu e serei maior do que Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ser o quê? Quando ele disse aqui embaixo: eu serei semelhante ao Altíssimo, lá no céu Deus se mexeu no trono e gritou uma única palavra: Miguel! Pastor, o senhor é louco? Não, você sabe o que significa a palavra Miguel? Pastor Abílio, Miguel, o arcanjo. Esse Miguel, esse guerreiro que o Senhor Deus cria, ele tem um significado pleno. A palavra dele significa Miguel. Quem é igual a Deus? O nome Miguel é uma resposta ou uma pergunta. Lúcifer diz aqui embaixo: eu serei igual a Deus. Lá de cima Deus grita: quem é igual a mim? Não entendeu? Vou falar de novo. Lúcifer está aqui: eu subirei e serei igual a Deus. Lá no céu Deus diz assim: quem é igual a mim? Só que Deus disse isso em uma só palavra: Miguel! O arcanjo Miguel foi criado nesse exato momento, porque ele é chefe de anjos. Para que Deus criaria um soldado se Deus não tinha inimigos? Não faz sentido você ter um capitão se você não tem inimigos. O capitão Miguel foi criado em consequência de Lúcifer, por isso que Lúcifer não suporta ele. O único que se reporta a Lúcifer tete a tete é Miguel. Você vai encontrar isso em Judas. Lúcifer e Miguel, Satanás e Miguel conversando. Um foi feito em contraponto ao outro. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Foi exatamente nesse dia que Miguel e os anjos que Deus colocou ao redor dele saíram numa peleja contra Lúcifer e a terça parte dos anjos. E o livro de Apocalipse diz que houve batalha no céu, e a terça parte das estrelas despencaram, caíram do céu. As estrelas fizeram o quê? Lúcifer fez o quê? Caiu de onde? Ele é a estrela da manhã, amém? Quando ele cai com a terça parte dos anjos, ele cai aonde? O Senhor tira ele do céu e joga ele na terra. O impacto de um anjo, a glória que há dentro desse anjo com todos os demais anjos é como se fosse uma explosão atômica. Esses anjos caem na terra e se aprofundam dentro dela. E agora vem uma parte que só quem é crente também para acreditar. Esses anjos são aprisionados nas águas. As águas se tornam uma prisão. Pergunte por quê? Porque no princípio criou Deus só os céus e a terra. Não tinha inferno. O inferno é um acidente de percurso. O inferno não foi feito para mim nem para você. Está na Bíblia. O inferno foi feito para o diabo e os seus. Você é anjo do diabo? Então você não nasceu para ir para o inferno. Só vai para o inferno se for um otário e negar o sangue de Jesus sobre a sua vida. O inferno foi feito para o diabo, mas não tinha inferno. Como não tinha inferno e aconteceu aquela catástrofe, Deus fez os céus e a terra. Ele joga Lúcifer para baixo. Lúcifer e esses anjos sofrem uma pequena metamorfose, porque eles perdem o brilho da glória de Deus. São aprisionados nas águas. Deus muda as moléculas desses anjos e eles estão sobre as águas. Como é que o senhor sabe disso? Gênesis 1 e 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. A palavra pairava significa cuidava, protegia. A palavra pairava é aplicada para carcereiros. Era o carcereiro cuidando de uma prisão, até Deus criar o inferno. Deus modificou as moléculas desses anjos caídos, botou eles ali. Por isso eles viraram demônios. Anjo e demônio, embora sejam a mesma espécie, são diferentes. E eu explico. Demônio incorpora. Você já viu alguém falando assim: eis que eu sou Miguel?
Já vi algum terreiro de macumba, alguém falou, eu sou o arcanjo Gabriel, encarnei aqui? Não tem. Mas todos os demônios encarnam, sim ou não? Então os demônios são os anjos caídos que sofreram uma metamorfose. Essa metamorfose deles foi feita para eles ficarem aprisionados nas águas. Demônios amam águas. E eu provo. Eu citei aqui agora há pouco, quando os demônios entraram nos porcos, para onde eles correram? Porque eles habitam nas águas. Por que que o corpo humano pode ficar possesso? 70% do corpo humano é feito de... E o cérebro? 77%. Por isso que demônios incorporam, porque eles habitam em águas. Deus modificou eles, modificou as moléculas deles, porque eles não são mais como anjos, não podem ser. Paulo diz, eles podem até aparecer como anjo, mas para aparecer como anjo dá uma tortura neles, porque não dá. Porque tudo que é criado de uma matéria, quando se tira da matéria, ele perde a essência e morre. Anjo não pode morrer porque é espírito, o espírito é eterno. Eles não morrem, mas se metamorfoseiam, se transformaram em demônios. Tudo que é criado de uma matéria, se você tirar da matéria, morre. Quer ver? Se tirar uma vaca da terra, o que acontece com ela? Por quê? Porque vaca é terra. O que é que vaca come? E capim é o quê? Terra transformada. Quem come hortaliças aqui? Tem uma notícia triste para você. Eu estou diante de um monte de gente que só come terra. Porque tudo que a gente come vem da terra. Estou errado? É terra transformada. As frutas nascem da onde? Os legumes, as hortaliças. A vaca come capim por quê? Porque ela tem terra, ela precisa de terra para sobreviver. Se você tirar um peixe da água, por que a carne do peixe é mais molinha? Porque não é só terra, é terra com água, é barro. O barro é mais molinho, a carne do peixe é mais molinha. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Se tirar uma vaca da terra, o que acontece com ela? Eu li uma revista de ciências esses dias, eu tive uma crise de riso sem tamanho. Um dos cientistas que ganhou o prêmio Nobel de astronomia, ele conseguiu estudar 50 anos e para provar que as estrelas não têm corpo físico, são feitas de gases. E o senhor riu por quê, pastor? Porque o infeliz teve que gastar 50 anos. Se tivesse lido a Bíblia, as estrelas são firmamento. E o que é o firmamento? Gases. As estrelas são gases. Se tirar uma estrela de onde ela está e colocar na nossa atmosfera, o que acontece com ela? Ela morre. Porque tudo que é criado de uma matéria, se tirar dessa matéria, morre. Os anjos, quando saíram de perto de Deus, porque foram criados dele, não podiam morrer porque era espírito, Guna. Como não podiam morrer? A ausência de Deus os transfigurou em demônios. E para esses demônios o Senhor criou um inferno, que é um outro habitat, diferente do céu e diferente da terra. A mensagem é complexa, mas o crente espiritual compreende ela no espírito, amém? O Senhor fez isso e ponto final. Pois bem, depois que o Senhor criou esses anjos lá em cima e houve essa rebelião, houve silêncio no céu. Por 30 minutos, no relógio de Deus, não houve coral, não houve levita. Deus estava sorumbático, assentado no trono. Eu imagino Gabriel chegando diante dele, dizendo, Senhor, o Senhor quer que eu cante uma música? E o Senhor dizendo, não, você é meu ministro das comunicações. Pode imaginar, Miguel, aí é pior, né? Um arcanjão grandão diz assim, o Senhor quer que eu cante? Não, fique com a sua espada que está bom. Não havia quem cantasse. O céu perdeu a alegria. Até que um belo dia, o Senhor assentado no trono teve um vislumbre. Ele se ergue do trono, manda preparar uma carruagem. Ele sai da sua eternidade. Ele olha para baixo e ele vê os seus céus e ele vê só a terra, é o que está escrito na palavra. Quando ele vê só a terra, ele diz, não, eu quero fazer mais. Aí Deus provoca o Big Bang. Haja luz. E a luz brilhou e Deus começou a perambular pelo espaço-tempo. Quando ele se aproxima do nosso planeta que está destruído, o planeta está sob águas. Há uma prisão aqui, o Senhor fabrica um inferno em outro lugar e manda aqueles espíritos aprisionados para lá. A terra está livre, mas está sob águas. Por que é que você acha que Deus disse a Noé, vou colocar um arco para que quando eu olhar para ele não destrua a terra com água? Será que Deus tem uma memória tão ruim assim? Não, é porque Deus não destruiu a terra só uma vez com águas. Foram 2 vezes. Na primeira vez a terra está submersa, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Aí Deus refaz, tira as águas da terra, tira o firmamento, os gases, coloca no céu. Deus começa a recriar esse universo. Quando Ele cria esse nosso planeta, Ele planta a relva, a terra fica toda verde. E a alegria de Deus é tão grande que Ele manda nascer árvores, Ele manda nascer frutos, Ele constrói sementes, Ele põe plantas, flores. A terra está bela, Deus não para. A mente dele trabalhando, Ele diz: agora eu vou criar novos seres. Eu imagino Ele olhando para os anjos, viu que Ele errou lá em cima, disse: eu vou fazer diferente. Esses eu criei assim, esses outros eu vou criar diferente. Terra, sim Senhor, cria você os animais. Por que você acha que tem tanto animal esquisito? Por que você acha que tem tanta qualidade diferente de animal? Tem pequenininho, gigantão. Por quê? Porque é a capacidade da terra. Deus deu ordem à terra. Estou errado? Está escrito. Deus disse à terra: produz animais. E a terra que faz brotar o cavalo, o cachorro, o macaco, a girafa, o rinoceronte, o hipopótamo. Aí nasce os animais. Deus viu que a terra está bela. Estava tudo bem, anjos lá em cima. Deus até comentou com Jó: quando eu fui recriar a terra, os anjos estavam num canto cantando para mim assim, olha. O Senhor fez até um novo coral. Aqueles que aprenderam música, estava indo tudo muito bem. Até que a mente de Deus disse: e se eu transformar essa terra agora num novo laboratório? E se eu criar uma criatura diferente? Eu já criei anjos e criei animais. Aqueles são espírito, esses são alma. Espírito é inteligente, alma é instinto. Espírito é eterno, alma morre aqui. Naquele eu soprei, nesse eu nem botei a mão. E se eu criasse um outro ser? E se eu criasse um ser diferente de tudo? E aí Deus usou os anjos e usou os animais para fazer a criatura que Ele queria. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais e juntou tudo. Resultado, nasceu você. Você não entendeu nada, eu vou falar de novo. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais, botou tudo junto. Resultado, nasceu você. Só que eu imagino como foi que Deus fez. Pergunte por quê. Soberano não faz, manda fazer. Mas esse Ele resolveu fazer, Marcelo, com a mão dele. Ele foi lá, não sei se no Tigre, se no Eufrates, enfiou a mão no solo e pegou a argila. Deve ter sentado em uma pedra próxima ao rio, botou aquele barro ali, com as solas do seu vestido arroladas para baixo, e ele agora imaginando como criaria. Ele precisa de um modelo. Eu imagino ele mandando transformar o céu numa passarela. Passem os anjos aí, deixa eu ver se vocês servem de modelo. Graças a Deus, Deus não usou os anjos para nos fazer. Já imaginou nesse culto você gritando com o irmão: irmão, tira essa asa da minha cara que eu quero enxergar o pastor. E o irmão virando para trás: qual das 6? Porque com 2 eu vou, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés. Você já imaginou a senhora que está casada há 200 anos? Para beijar uma boca já não está fácil. Imagina a senhora casar com um homem parecendo um querubim, que tem 4 rostos, para beijar 4 bocas. E o senhor está rindo, né? Vai sobrar para o senhor também. Já pensou o senhor casado com uma irmã parecendo um arcanjo? 3 metros de altura, espada de fogo na cintura. Ela chegando em casa dizendo assim: e aí, baby? Deus falou: não, aí em cima não tem nada de modelo. Aí Deus manda os animais passar na frente dele. Muito obrigado, Senhor, que aqui não tem ninguém que pareça um chimpanzé. Só Charles Darwin botou na cabeça que o tataravô dele era um chimpanzé. É problema dele. A mãe dele, diz o pastor Abílio. Já pensou se o irmão do seu lado, Deus tivesse feito ele parecendo um porco espinho, e o pastor falar: abrace o seu irmão agora? Pior, imagina o irmão sentado do seu lado parecendo um gambá. Apesar que eu tenho minhas dúvidas. Tem alguns seres que eu acho que escovaram o dente com o rabo do gambá. Jesus na calma, deixa, isso é para outra história. Imagina o senhor sentado lá de um hipopótamo. Só Jesus, Deus falou: não, aqui em cima também não tem modelo para fazer o homem. Só restou o reino das águas. Aí Deus fixa o olhar no fundo do rio, e Ele vê passar os peixes. Ele fixa o olhar no mar, e Ele vê passar os peixes do mar. Graças a Deus, aqui nós não temos ninguém parecido com um baiacu. Apesar que tem crente que parece um.
Você não pode olhar para ele que ele já espinha e solta veneno. Já pensou se o irmão do seu lado fosse parecido com uma orca? A baleia assassina, um peixe espada. Sangue de Jesus tem poder. Deus olhou lá embaixo e não viu nada. Diz, não tem modelo entre os anjos, nem entre os animais e nem entre os peixes. Como é que eu vou fazer o homem? Eu imagino Deus olhando para as águas, contemplando. O vento está soprando e as águas estão mexendo. Mas o vento para de soprar. A água para de mexer. Água parada? Água parada vira o quê? Espelho. Aí Deus está olhando para as águas. Deus dá um salto e diz, já sei, já tenho modelo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é só esse corpinho parecendo um saco de ossos. Você não é só essa barriguinha saliente, você não é só esse cabelinho duro, nem esses olhinhos cor de jabuticaba, não. Você não é só um ser que passa por essa vida e o diabo soprando no seu ouvido que você é pior que o verme do carrapato. O Senhor nesta noite me deu uma palavra de ordem. Nós vamos repreender os complexos, essas coisas que vêm sobre a sua alma e te faz nem olhar para frente. Tem pessoas que têm medo de olhar para o espelho, não gostam do que vê, se acham feios, se acham isso ou aquilo. Eu estou aqui para te dizer que você, quando nasceu, foi feito à imagem e à semelhança daquele que fez os céus e a terra. Você crê nisso ou não? Então, por favor, murche a barriga, estufe o peito e levante a mão para cima com violência. Agarre o ombro da pessoa que está do seu lado com força. Chacoalha ela até ela acordar. Acorda, dá um chacoalhão. E diga, Deus te trouxe aqui hoje para isso. Diga, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua existência, para sacudir a sua história. Você não é normal. Agora vem a revelação. Eu vou precisar de um Adão aqui. Pastor Misael, o senhor poderia ser o meu Adão hoje? Por gentileza, deite aqui nessa tribuna, com esse terno bonito. E não é do seu pai, porque seu pai é magrinho, né? Deus está com a argila na mão e ele já sabe o modelo, né? Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo 26 do livro do Gênesis usa um verbo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verso 27 usa outro verbo. E criou Deus o homem. Verbo fazer e verbo criar. Diga comigo, fazer e criar. De novo. Parecem iguais, mas não são. O verbo fazer, no original é o verbo asa, ou A-S-A-H, azar. E o verbo azar significa fazer a partir de uma matéria-prima. É preciso ter um ponto de partida para fazer. E o verbo criar é o verbo bara, B-A-R-A-H, que significa criar do invisível. Fazer, você só faz porque tem um ponto de partida, tem uma matéria-prima. Criar não, é do nada. O homem é o único ser que foi feito em dois tempos. Primeiro Deus fez, depois Deus criou. Façamos o homem, preciso de matéria-prima, barro, vou fazer o homem. Deus fez o homem no barro. O homem está feito, só que é só um boneco. Agora Deus vai criar o homem. Para fazer eu usei matéria-prima, para criar eu crio do invisível. Deus vai na narina dele e faz assim. Deus encheu o boneco de vida, colocou o boneco de pé. O homem está feito, está criado. Até aqui tudo bem? Só que Deus não fez ele só para ser um manequim de vitrine do Éden.
Deus tinha para ele uma missão. Pergunte qual? Eu criei um adorador lá em cima, cheio de glória. Era meu. Eu dei para ele o que eu não dei para ninguém: a unção de me adorar, de levar os outros a cantarem. A unção do louvor é tão forte que o homem e a mulher que não vigiam começam a dizer que estão acima da média. A unção do louvor é tão forte que o homem e a mulher que não vigiam começam a achar que são maiores do que o Criador. O primeiro caiu por causa disso, e vem um monte de gente atrás. Aí Deus fala com ele: eu vou te dar o que era dele, e você cuida direitinho. Deus pega a essência de Lúcifer, a adoração, e diz: você é um novo adorador. Canta, adora, exalta, leve os homens a me adorar. Exalta, faz todos cantarem e adora o meu nome. E cuida, cuida. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais. Os normais estão em casa assistindo Fantástico. Aqui só tem gente anormal que veio para cá para ver o que é fantástico. Fantástico é o que Deus está fazendo aqui. Você entrou aqui cabisbaixo, de ombro caído, com medo da vida, querendo se matar, achando que não vale nada. Quando você sair por aquela porta, entrar dentro do seu ônibus, quando você chegar na sua cidade, desembarcar, os demônios inteligentes vão ter que parar e prestar continência. Os demônios ignorantes vão virar tapete para você pisar em cima deles. A sua igreja vai te respeitar. No seu trabalho vão ter que te respeitar. Ninguém mais te olha de cima para baixo. Você vai dizer: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Sou imagem e semelhança daquele que criou os céus e a terra. Você não é um ser normal. Sente um minutinho aí. Quando eu leio a história da criação do homem, eu fico embasbacado. Eu fico apaixonado. Como pode Deus criar um ser como o homem? Por que é que o homem é um ser semelhante a Deus? Porque o homem também cria. O homem também cria. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Olha essa porcaria aqui. Isso aqui é um celular. Criação de quem? Pense num trem esquisito. Ele está no meu bolso, de repente ele treme. Eu aperto o botão, uma voz vem parar aqui dentro. A voz está lá na Conchinchina. Como é que ela vem parar aqui dentro? Os nossos meninos estudantes vão dizer: pastor, é porque as ondas caminham pelo espaço-tempo. Em espaços virtuais, elas vêm em formas analógicas ou digitais, e elas encontram lá em cima aquele guarda-chuva de ponta cabeça que fica no céu, como é que chama? Satélite. E lá no satélite tem um chipzinho que tem um número, um bloqueio, que manda direto para aí. Pode falar o que for. Então quer dizer que a pessoa liga para mim, a voz dela sobe, procura aquele trem, ele localiza e manda direto para cá como um raio laser. É isso que nós estamos aprendendo, é isso que a gente vê. Me explica como é que a voz da pessoa vem parar aqui dentro. Há 15 anos atrás eu até entendia, porque eu era lá da Vila Tatu e botei um telefone na minha casa que eu aluguei. Lembra dessa época que a gente alugava telefone? O telefone tinha fio. Então eu imaginava, bom, a voz da pessoa atravessou o fio e veio parar aqui. Tinha explicação. Agora não tem fio. Como é que a voz da pessoa vem parar aqui? Pastor, é tecnologia. Bote o nome que quiser, eu tenho outro nome: milagre. E milagre só Deus pode fazer, ou aquele que é semelhante a Ele. Charles Augusto me deu um vídeo que eu assisti, eu me emocionei, já contei aqui nos Gideões uma vez. Pastor Abílio, um médico brasileiro, criou uma técnica de cirurgia. Ele detectou dentro do ventre da mãe um bebê que ia nascer aleijado. Tinha um problema em uma das vértebras. Ele criou um equipamento, Reuel, que ele conseguiu abrir a barriga da mãe, tirou a placenta inteira, fincou os aparelhos dentro da placenta, foi nas costinhas do bebê e consertou.
voltou o bebê para a barriga da mãe e disse: seu filho vai nascer curado. É tão assustador que a gente nem para dar glória a Deus presta, né? Você está entendendo? Um homem conseguiu abrir a barriga de uma mulher, tirou o bebê, consertou a coluna e voltou aqui dentro. O que é isso? Só quem é imagem, só quem é semelhante, aquele que criou os céus e a terra pode fazer. Quando você vê um homem como o pastor Abílio, ou os cantores que aqui cantam, eles cantam, pregam e o céu desce. Você diz: como é que pode ser isso? Porque você conhece 1 milhão de pessoas que cantam a mesma música, que prega a mesma mensagem, e o máximo que você sente é isso aqui, ó. Uau, isso não é um homem, isso é uma enciclopédia. Você vê o cantor, fala: nossa, que voz lírica, que coisa bela, dá prazer. Mas vem uns aqui que estão desafinados. Eles começam a cantar, a princípio você quer correr, mas daqui a pouco eles começam a cantar, vai dando uns arrepios na gente, vai subindo o negócio. Gente, o que é isso? É só um homem que está cantando, mas parece que tem anjos do lado deles cantando. O que é isso? Isso é um dom que Deus não deu para ninguém, só deu para os homens. Você não sabe do que você é capaz. Eu vou repetir: você não sabe do que você é capaz. Toda vez que alguém me para, leia o meu livro, diz assim: as pessoas compram para saber como é que é o meu segredo, como é que eu cheguei, como é que um menino que nasce com 8 buracos na cabeça, feito pela agulha de tricô da mãe, que não tem pai, nasceu numa cidade pobre, no meio do oco do bambu, 12 pessoas em 2 cômodos, como é que alguém pode chegar onde eu cheguei? Sabe como é que alguém chega onde eu cheguei? Porque eu sei quem eu sou. Não, você não entendeu nada, eu vou dizer de novo. Eu sei quem eu sou. Se eu fosse engraxate, viver só de engraxataria, eu seria o maior engraxate do mundo. Se eu me dedicasse à área das escritas, eu seria o maior escritor do mundo. Tudo que eu fizesse, eu me destacaria. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Pastor, o senhor está sendo pretensioso. Hoje eu estou sendo arrogante, na verdade. Porque esse recado não é para você, é para Satanás. Porque é ele que fala que você não é nada, não vale nada, não vai para lugar nenhum, e você acredita no infeliz. Se você sair daqui hoje e dizer assim: eu vou ser alguém, escreve, você vai ser alguém. Se você falar: eu vou estar pregando nesse púlpito aí, a contragosto nosso, porque a gente já não aguenta ver tanta gente pregar, nós vamos ser obrigados a te ver pregar aqui, porque você determina em você deseja e Deus te dá. Agora fica aí fazendo essa carinha de dó: eu não consegui chegar perto do altar, eu só sento aqui no telão, ninguém me vê, ninguém me escuta. Enquanto você ficar com pena de si mesmo, enquanto você ficar chorando as pitangas porque o seu chinelo está furado, porque o seu pai ou sua mãe não tem dente na boca, porque a sua noiva te abandonou, enquanto você estiver tendo crises na frente do seu Facebook, você não vai a lugar nenhum. Agora, se você falar: eu vou ser, sai da frente, Satanás. Se você falar: eu vou chegar, não tem quem te segura, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno. Você é grande, você é imagem. Alguém acredita nisso? Então bate no peito, bate até fazer barulho. Olhe para quem está do céu e diga: se você não crê, é problema seu. Diga: eu creio. Eu sei quem eu sou. Ameaça, diga: não toque em mim. Diga: meu nome não é osso para ficar na boca de cachorro. Profetiza, começa a dizer que você vai pisar sobre as águas, que você vai chegar lá. Eu estou pregando para campeões. Só quem é campeão tira o pé do chão para adorar. Eu ouço barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão degladiando por você. Eu já sei de quem é a vitória. Recebe, recebe, recebe. Creia. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se você ficar pensando no que vão falar, você já está morto. A vida inteira falaram de mim. Falaram do sapato, do terno, do cabelo.
da sobrancelha e agora é da barba. Gente, deixa a minha vida em paz, cuida da sua. Eu tenho 43 anos, eu não sei mais quanto tempo de vida eu tenho aqui. Deixa eu te dar uma notícia: nessa vida só se vive uma vez. Vou repetir, nessa vida só se vive uma vez. Então seja feliz. Os que falam de você não pagam as suas contas. Os que falam de você queriam ser você, mas não conta. Os que falam de você não tem história, você tem história. Deixa a sua história brilhar. Deixa a sua história brilhar. Deus ama gente atrevida. Deus ama gente louca. Deus ama gente extravagante. Os normais não têm muita chance. Por que as pessoas param para me ouvir? Param para ouvir o Abílio? Eu amo ouvir o pastor Abílio. Eu estou falando muito dele hoje. Falei mais do pastor Abílio do que de Jesus hoje. Quando eu vejo o pastor Abílio sentar naquele jumentinho, não descer mais. Eu já tentei ensaiar, não dá certo. E ele vai para cá. E vai para lá. E tem uns que ri, mas daqui a pouco a glória de Deus desce. Deus ama gente que consegue extrapolar o limite da mediocridade. Não seja medíocre. Não seja mais um. Não seja Maria vai com as outras. Há dentro de você a essência de Deus. Você é o vaso de Deus. Vou mais longe, você é o veículo de Deus. Deus usa você para caminhar na terra. Sente aí, porque aqui vale o ensinamento. Alguém pode me arrumar um lenço? Meu suor desceu no olho aqui, queimou meu olho. Muito obrigado. Tá limpinho, né, querido? Aqui tá. Não. Quer me homenagear? Quer arrumar um problema para mim, Amanda? Quando Deus criou esse planeta e Ele chamou o seu Adão. Não, Adão, você já está criado. Gostou, né? Depois falam de baiano, né, pastor? Baiano não pode ver um lugar que já se escora, né? Depois que Deus criou Adão, Deus falou assim para ele: domine a terra, sujeita a terra. Só que a palavra não é nesse verbo que eu disse. Deus usa o imperativo, dominai. Quando Deus usa o imperativo, Ele não está dando conselho, Ele não está fazendo uma proposta, se talvez. Deus está dizendo: a terra é sua, você é o dono dela, domina a terra e sujeita ela. Quando Deus disse isso, Deus arrumou um problema. Pergunte com quem? O ex-dono da terra. O ex-dono, o cantor que caiu, que foi morar no inferno. Ele viu de longe, Deus dá para ele tudo que era dele. O diabo odeia o homem, porque Deus tirou dele e deu para o homem. Você não entendeu? Eu vou repetir. O diabo te odeia porque tudo que era dele agora é seu. É seu. Ai, meu Deus. Domine a terra e sujeite ela. Muito obrigado. O que eu vou falar agora é para mexer com a sua mente. Adão era homem, mas não era igual a gente. Havia uma essência divina nele. Ele não podia morrer. Ele era eterno. Deus estabeleceu uma lei: o dia que você comer daquele fruto, você morre. Enquanto não comer, ele vive. Isso quer dizer que ele não se machucava. Ele não podia morrer. Aí vem umas coisas que mexem com a gente. A Bíblia diz que ele colocou nome nos animais. Até aqui tudo bem, amém? A Bíblia diz que ele colocou nome nos pássaros. Já começa a ficar problemático. Os pássaros ficam no alto da árvore. Imagina ele subindo lá para chamar: você é o periquito, você é o orangotango, sei lá o quê. Agora, a Bíblia diz que ele colocou nome nos peixes do mar. Como é que ele pôs nome nos peixes do mar, Reuel? Será que ele ficou na praia e deu um grito: os peixes, venham tudo aqui? Você vai chamar baleia, você vai chamar tubarão, você vai chamar orca? Não. Ele não morria. Ele era quase que um super-homem. Eu creio que ele voava. O senhor é louco, pastor?
Só leia a Bíblia. Se ele foi o primeiro, a Bíblia mostra o segundo. E o segundo Adão, antes de morrer na cruz, resolveu subir no Monte Tabor. E levou com ele só 3 testemunhas loucas, Pedro, Tiago e João. Não se assuste não, viu? Vocês vão ver o que é que o homem pode fazer. Ele estica os braços e ele começa a brilhar. E ele flutua. É Jesus. Jesus não tinha morrido ainda. Em carne e osso, Jesus flutuou lá no monte para receber Moisés e Elias. Ou estou mentindo? Por que é que o homem não via a nudez dele? Pergunte para mim. Pergunta, por que ele não via, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Porque o corpo dele, embora fosse de carne e osso, brilhava como o corpo de Jesus no Monte Tabor. O corpo de Jesus brilhava como o sol. Não dá para ver nada. Se você assistir o filme do Noé, quer dizer, Noé, é aquele Noé que não é. O último filme que saiu de Hollywood. Você vê que quando Noé está tendo os vislumbres da criação, ele vê Adão e Eva andar no Éden em forma de luz. Era Jesus no Monte da Transfiguração. O primeiro homem não era como nós. Ele tinha algumas coisas que nós não temos. Ele começou a perder tudo quando ele comeu do fruto da árvore. E por que ele comeu do fruto da árvore? Porque o ex-dono desse planeta, que agora não tem corpo mais para habitar aqui, a terra tem outro dono. Ele encontrou um método de quebrar a lei. O diabo encontrou uma brecha na lei divina. Olha como ele é sagaz. Ele encontrou um jeito de entrar aqui de maneira legal, mesmo sendo ilegal. A terra se torna no mundo físico, sim ou não? E Deus dá a terra na mão de Adão, que também é matéria. O diabo não é matéria. Para entrar no planeta, ele propõe a primeira encarnação espírita do mundo. Ele entra no corpo de uma cobra. A cobra é matéria, pode ficar no Éden. No corpo da cobra, ele engana Eva. Ele encontrou uma maneira de entrar no mundo. Deus ficou furioso. Deus olhou do céu e disse: eu dei a terra para Adão, nem eu, mesmo a terra sendo minha, nem eu interfiro, porque a terra é dele. O diabo entrou lá dentro. E alguém disse: ele entrou, senhor, mas não entrou em espírito não, ele entrou no corpo de uma cobra. Aí Deus disse: se ele entrou pela janela, eu vou entrar lá também, mas eu vou entrar pela porta. Está pronto para ouvir ou não? O diabo entrou aqui e destruiu tudo. Ele quebrou a lei, ele entrou pelo corpo de uma cobra. Por isso ele conversou com Eva e destruiu tudo. Deus não quer entrar no corpo de uma cobra e dizer: eu vou criar um jeito de entrar, isso aqui de maneira legal. Ele já vai no Éden e começa a fazer a profecia. O homem vai comer do pó da terra. O homem vai ter que trabalhar muito, do suor dele vai comer sobre a terra. A mulher vai ter dores ao sentir filhos. A serpente vai rastejar pela terra. O diabo está saindo e diz: volta aqui, agora é com você. Da semente dessa aqui, da semente dessa que você destruiu, vai nascer um. Através dele eu vou entrar aqui. Não vou entrar em corpo de cobra, porque isso é baixo. Vou entrar no corpo dos homens. Não vou entrar pela janela. Os homens vão me convidar para entrar dentro deles. Vem o apóstolo Paulo e diz: vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. O que eu vou falar agora é muito forte. Eu disse que não estou pregando para homem e mulher. Eu estou pregando para veículos de Deus. Eu estou pregando para os hotéis ambulantes de Deus. Pegou ou não? Não pegou? Eu vou desenhar. Deus está dentro de você. Você acha mesmo que quando você ora pelos enfermos é a sua mão que cura? Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você acha que essa mão cheia de dedo, cheia de unheiro, cheia de calo que cura o enfermo? Não, é porque tem alguém dentro de você. Quando você põe a mão, ele põe a mão junto. Vem cá, vem cá, vem cá. Onde eu vou? Cola em mim, põe sua mão em cima da minha aqui, em cima da minha. Lá vai você pelo enfermo. Vamos lá, vamos orar. Você põe a mão e Deus está dentro de você. Quando você põe a mão, é a mão dele que vai. Quando você anda comigo, pé com pé, vai. Você anda, é Deus que anda com você. Quando você para, Deus para com você. Eu estou pregando para os veículos de Deus aqui. Tem alguém que Deus está dentro dele aí? Deixa eu ver. Ah, então reage! O diabo se arrebentou nessa noite. Eu estou
segredo dele. Ele tem inveja de você, porque tudo que você tem era dele. Mas tem uma coisa que você faz que deixa ele atormentado. Robson, mude a música, uma música triste. Toda vez que você fecha os olhos e diz: glórias a Deus. Quando você ajoelha na beira da cama e diz: me ajuda. Quando você chama Deus de Pai, Ele tem angústia e náuseas, porque Ele só tinha Deus como Pai. Quando Ele traiu Deus, Ele foi deserdado. O diabo não tem família, por isso quer destruir a sua. O diabo não tem ninguém para onde ele possa correr e receber um abraço. E quando ele vê você sendo desprezado de todo mundo, mas lá no seu quarto, você chora naquele cantinho, ele é obrigado a ver Deus descer com as asas sobre você. O diabo te odeia porque tudo que era dele agora é seu. Vem a parte que eu mais gosto de falar, pergunte qual. O diabo não suporta quando você acorda. Você acorda e está lá no pé da cama e fica te olhando, porque é o único momento que ele pode acusar a gente de verdade, amigo. É quando a gente acorda. Quer perguntar o porquê? 99% dos seres humanos acordam de mau humor. A pessoa acorda com a cara que só Jesus. Você pergunta: você tem pai? Ela fala: nem mãe. É para encurtar a conversa. Eu que eu digo, tem minhas filhas, até eu não posso nem olhar para elas, mas já quer soltar um foguete em cima da gente. O ser humano acorda ruim e o diabo fica só anotando, mau humor. Pior do que isso, você acorda com o olho cheio de remela. Tem coisa pior, se botar uma plantinha do lado e você fazer assim logo que acordou, a planta derrete. Todo mundo acorda assim, ó, porque as células são trocadas à noite. O ser humano é igual cobra, troca de pele. Você acorda de mau humor, cheio de remela nos olhos, a boca daquele jeito, se coçando inteiro, não pode olhar ninguém. Aí você entra dentro do banheiro e bate a porta, pá! Você entrou lá dentro, o diabo olha e diz assim: ei, o que o senhor viu neles? O que é que o senhor viu nessa raça? Aí Deus olha e diz assim: dá meia hora para eles aí dentro que eu já te mostro. É 10 minutos debaixo do chuveiro, já encarna uma Cassiane. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. A irmã entrou no banheiro parecendo uma bruxa. Ela sai de lá parecendo a Xuxa. O homem entra dentro do banheiro daquele jeito, mas ele ficou na frente do espelho sozinho. Ele começa assim, ó. Faz a barba, penteia o cabelo, fica perfumado. Quando você sai lá de dentro, o cheiro vem junto. Aí você vai passando, o diabo vai olhando e Deus diz: está vendo? O problema deles conserta com água e sabão. Segura que agora que para estourar. E o que o sabão e a água não conserta, o sangue do meu filho resolve. O diabo te odeia. Alguns anos atrás eu dei um ensinamento nos Gideões e vou repetir o ensinamento. Toda vez que você se sentir vencido, toda vez que as coisas não der certo para você, você foi humilhado na rua, no trabalho, e você ouvir gargalhadas do diabo, chegou em casa, não vai para o canto dormir não, abre a geladeira, faz uma montanha, arroz, feijão, ovo, carne, batata, faz aquela montanha, pega uma Coca-Cola estupidamente gelada e põe o negócio até estourando, come, bebe e arrota bem alto, bate e arrota e fala assim: isso aqui é para você, Satanás. Pergunte por quê? Com todos os seus defeitos, Deus te deu uma coisa que não deu para ele. Eu falei ontem, você já viu encruzilhada, como é que é legal? Você vai na encruzilhada, tem lá farofa,
galinha preta, tem farofa de dendê, tem pinga, cachaça, bode, galinha caipira. Por que que o diabo pede isso para o homem? Ele pede como sacrifício, ele quer comer. Aí você vai e põe tudo lá. Aí o diabo chega: vou receber o sacrifício. Não consegue sentir o cheiro, porque ele não tem olfato, não tem paladar, não consegue comer a comida. Ele olha com os olhos e lambe com a testa, porque Deus fez isso para os fracos, para os nossos homens e mulheres. O diabo te odeia. Eu profetizo que quando você voltar para sua casa, Gideão missionário da última hora, Amanda, prepare a música. O meu Deus vai entrar dentro dessa caravana, vai te exaltar, vai te colocar de pé. Esse é o seu ano, anote o que eu estou dizendo. Quem te viu, quem te vê, o ano que vem você vai chegar aqui com segurança, guarda-costa, livro escrito, CD lançado, empresário, porque o diabo perdeu mais uma vez. Quem é imagem e semelhança de Deus, levante as duas mãos para o céu, chacoalhe elas. Fique cara a cara com alguém, mas não toque neles, só levante a mão sobre eles. Já deixa o CD da Amanda preparado aí, vocês tem que estar em sintonia. Chacoalhou a mão sobre eles, diga olhando para o seu irmão, diga: eu sou homem ou mulher, sou imagem e semelhança de Deus. A minha mão não tem nada, mas a mão dele está dentro da minha. Quando eu tocar em você, você vai ser abençoado, curado, liberto e batizado com o Espírito Santo. Jesus, coloca fogo nessas mãos agora, que lutaram contra a minha família, contra os meus sonhos. Eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Vou contar até 3, você joga no chão, pisa em cima e abraça umas 1000 pessoas. E diga para eles: é assim que Deus faz na sua vida. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua história. 2,5, o Brasil é do Senhor Jesus. 3, jogue no chão, pisa em cima. Aleluia! Pode ser que até aqui o tempo tenha sido de lágrimas, de choro, de humilhação, mas você é imagem e semelhança de Deus, e o tempo de vitória está chegando. Só quem acredita no tempo de vitória de Deus, adore, 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 adore e não pare de adorar. Aleluia! Só quem crê no tempo de Deus faz barulho. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de vitória, pode acreditar. Há um tempo de se calar, mas há um tempo de Deus bradar para te exaltar. Há um tempo em que Deus fala para Elias: responde-te, come do que eu te der. Mas chega um momento em que Deus diz a Elias: mostra-te a Israel. E quando chega esta hora, ninguém impede, foi Deus quem determinou. Até aqui já fosse humilhado, já sofreste calado toda essa prisão, mas Deus já abriu portas em cima. O tempo dele chega pra tua vida. Agora é a hora de vencer. Prepare-se, você vai ver. 10, Deus já enviou sua comitiva. 9, é o fim da derrota em sua vida. 8, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7, e não existe inferno que impeça. 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma explosão de curas e milagres. 4, uma mão poderosa.
receba poder. Pode me estar, segura a manda la bachurrimiada, la bachurrimiada. Profetize, tem lugar ao poder, receba na visão e da glória descer. Seja renovado, batizado agora, receba a cura e a libertação. O tempo de Deus chega já para sua vida. Deus abriu quanta gente precisa. Quantos acreditam no tempo de Deus? Aleluia! O tempo dele chega para sua vida. Agora é hora de vencer. Prepare-se, você vai ver. Deus já enviou sua comitiva. 9 é o fim da derrota em sua vida. 8 é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7, 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma conta de culpa similar. 4, o mão poderoso está da série. 3, 2, 1, receba poder. Receba, manda lá baixar. O tempo chegou, o tempo chegou, o tempo chegou.